Você é conselheiro, você tem um programa que fala sobre a memória, né? Circuito de memória ZL. Você tem um monte de coisas que vive fazendo debate, né? De conscientização aí da população, né? E isso vai se misturando também com a arte, com a música, mas também é uma forma de militância, né? A gente poder usar a arte como um instrumento de diálogo, né? Que é muito importante isso. É o que a gente faz bastante aqui no NUA, né? Então, o próprio nome fala Nova União da Arte, é justamente para interagir com a arte, fazendo essa transformação, né? Com essa forma de aproximar os jovens e tal, e a partir daí a gente vai construindo um debate, né? E dialogando, sempre ouvindo bastante, mas é importante esse processo da participação, né? E eu vejo você sempre bastante atuante, né? Assim, não só como músico, mas também como cidadão, né? Assim, a gente vê você nas suas matérias, né? Cobrando aí o poder público sobre suas responsabilidades, fazendo barulho, e as coisas acontecem desse jeito, né? Verdade. Fala um pouquinho desse lado seu aí, dessa sua militância, não estou falando de militância partidária, né? Estou falando dessa militância cultura, né? de ação mesmo, de ação. Então, eu tive a felicidade com 48 anos, né, de uma forma tardia, mas disse que nunca é tarde para a gente buscar o conhecimento, estudar. Meu pai sempre cobrou de mim muito esse papo de fazer faculdade. Eu dizia para ele, pô, pai, você não está entendendo, eu quero ser músico, meu papo é músico. Meu pai sempre, não, pô, tem que fazer uma faculdade. Infelizmente, meu pai não teve essa felicidade de ver eu ter acesso à universidade. E eu, com 48 anos, eu tinha montado um bazar lá em frente de casa, porque aí o que aconteceu? Porque eu monto esse bazar, né? Na verdade, o meu pai, ele adoece, né? Com essa doença que a gente sabe que é muito sofrimento, câncer de próstata. E meu pai era um cara muito vigoroso, um cara muito pra frente. E eu fui impactado com aquilo tudo e aí falei, caramba, bicho, eu cheguei a questionar meu pai também, falei, pai, que Deus é esse, cara, que permite tanto sofrimento, né? Meu pai era um cara vaidoso, ele tinha um pouco assim, aquela fala assim, meio, pô, em relação à religião, pô, sabe, não era muito, né, essas coisas, né? Sim. Então, mas ele tinha uma fé, né? E ele falou assim pra mim, filho, não pensa assim não pensa desse jeito não, quando eu questionei Deus pra ele, né? Eu esperava que meu pai fosse falar assim, não, filho, esse papo de Deus realmente, tá vendo? Aí o pai tá ferrado aí, ó, tá vendo? E eu achava que ele me dar essa resposta, né? Quando ele falou, não pensa assim não, cara, e aquilo ficou na minha cabeça, e quando ele veio a óbito, e eu carreguei isso, eu falei, cara, eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que ver que Deus é esse. E aí eu fortaleci um pouco essa espiritualidade. Beleza. E nisso tudo que aconteceu, eu acabo montando um bazar, né? Aí eu deixo a música, entendeu? Eu vou deixando ela de lado, porque eu falei, eu tenho que ficar mais perto da família. Aí eu comecei a olhar, porque eu pensei assim, pô, a vida passa muito rápido, né, cara? E eu tenho que ficar mais perto da minha família. E aí aquele negócio da noite, de sair pra tocar, esfriou, cara. Deu um gelo, sabe? E eu não sei se isso era depressão, o que era, que hoje tudo o pessoal fala que é depressão, né? Mas eu, tipo, deu uma esfriada. E aí eu monto esse bazar. E esse bazar foi muito interessante porque ele me aproxima demais com o território. Aí eu começo o quê? A vender coisas usadas, televisão, essas coisas todas, e entregar na casa do pessoal. Aqui tudo. Entendeu? Aí eu começo a me relacionar, aí eu começo a novamente voltar para esse espaço. Porque então quando eu cheguei, na verdade, que eu fui tocar no Alphaville e tudo mais, foi tal, eu vinha, chegava, dormia, saía, e eu não estava tendo esse olhar para o território, Contato, né? Contato. Mas quando eu monto o bazar, aí eu faço o primeiro contato de aproximação com o território, com que realmente, onde eu estava novamente, porque já tinha tudo mudado. Né? O ambiente, que quando eu saio daqui para ir para Ubatuba, era outro. Quando eu retorno, já retorno com a União de Vila Nova, já instalada, porque quando eu saio antes, quer ver, praticamente em 88, eu começo a ir para Ubatuba. A União de Vila Nova começa em 89, né? Então, tipo, quando eu retorno, né, já tinha passado esses 10 anos. E quando eu cheguei aqui, e realmente, nós sabemos, não tem problema nisso, realmente tava meio assustador o negócio. Tava meio assustador. E estranho, tudo muito estranho, e um pouco de medo, realmente, de transitar daqui para ali e tal.
E aí eu falei pra minha esposa, falei, amor, não vai dar pra gente continuar não, né? Uma vez eu tinha uma Ipanema, e eu passando, o cara pegou com o para-choque e arrancou meu paralama, com o Fusca do lado, você imagina. Aí eu desci do carro e falei, pô, desculpa, hein, desculpa. Você tá entendendo com medo, que alguma coisa foi, né? Então a gente tava meio com receio. E eu falei, pô, não vai dar pra ficar. E foi quando aí meu colega falou, bicho, tem esse negócio, espaço Alphaville, e aí eu, né, falei, então vamos que vamos. Mas aí, no decorrer depois tudo, vou pra frente, o que acontece? O meu pai, quando ele veio a falecer, né, aí eu falei, caramba, não dá pra continuar, né, eu vou montar um bazar, montei esse bazar, e aí me aproximo do território. Legal, aí tô lá lendo um livrinho lá, de economia, no bazar tinha um montão de livros, inclusive quero falar depois da Gelateca, que, né, pra vocês aqui, que é importante. Então, aí eu pego esse livro de economia, comecei a ler ele e falei, caramba, não sabia que economia tinha essa área social, não. Eu pensei que economia era só cálculo, né, matemática, achava que economia só se tratava disso. Eu falei, caramba, sabe uma coisa, cara? Eu gostei tanto daquele livrinho que eu estava lendo, um livro bem velhinho. Eu falei, caramba, eu vou prestar esse ProUni aí, né, esse Enem. Vou prestar o Enem. Pelo menos meus filhos eles vão ver que o pai está prestando o Enem, né? E vão entender que para entrar na universidade tem que prestar o Enem. Se não for pelo Enem, tem que batalhar. Se não for pelo Enem, não vai dar. E eu achava que ia ser um exemplo para eles. Aí eu fui lá, prestei o Enem e passei, né? Consegui pontuação. Por quê? Aí tem uma coisa interessante. Como eu na religião, eu era muito assíduo. Aquilo quando eu me proponho a fazer, aí eu frequentava a escola dominical, porque a escola dominical é hiper legal, porque você aprende mesmo o ensinamento, né, bíblico e tal, né? Aí eu comecei a ali questionar tudo. O que é isso? Para que é isso? Sabe? E todas as liçãozinhas de casa eu fazia, eu lia, e isso me ajudou o quê? Na redação do Enem. Entendeu? Que eu não fiquei desatualizado, eu continuei estudando, entendeu? Mesmo que fosse aquela linha, eu estava ali lendo, eu estava refletindo, estava escrevendo. Aí quando eu fui para a redação, minha nota foi boa. Aí eu tive uma boa nota na redação, enquanto muita gente naquele ano saiu com nota baixa. Aí eu consegui uma média boa. Aí eu falei, pô, então já que eu posso fazer uma universidade com uma bolsa, né? Aí que é legal que eu vou fazer, né? Só que uma coisa, eu não quero fazer essa universidade, que é de economia, que só tinha lá para o Tatuapé, né? Aqui em São Miguel não tinha. Aí eu queria fazer uma universidade aqui, porque eu não queria ficar pegando condução, e eu queria de bicicleta. E foi meus 4 anos de bicicleta para a universidade, né? Aí eu falei, vou pegar um curso que tenha essas disciplinas, igual próxima da economia. E deparei com o serviço social. Mas eu nem sabia o que era serviço social. Eu não sabia, eu fui pela disciplina, entendeu? E aí, cara, quando eu entrei na sala de aula, bicho, só tinha mulher, mano, nessa sala de aula. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, caramba. E aí, pô, eu entendi. De sala, né? Não, e aí foi uma outra experiência que eu tive. Aí comecei a estudar de manhã, que eu tive o privilégio de fazer 2 anos de manhã, depois passei 2 anos à noite. E esse curso, cara, eu vou falar assim, eu entrei de cabeça, porque aí eu vou estudar mesmo. Eu não fiquei, fiz faculdade nessa universidade nas coxas, não. Eu fiz estudando mesmo. Aí eu lia, entendeu? Eu prestava, nunca colei, sabe? Eu estudava para a prova, lia. E falei, não, e entrei de cabeça. E aí, além de fazer a faculdade, como eu tinha tempo, eu consegui fazer curso na Unifesp, fiz na IFESP, né? Aí fiz no Senac, fui fazendo curso que tinha aí por aí afora, fui fazendo. Na IFESP eu fiz uns 3 cursos lá na IFESP, né? E dentro da universidade, que agregava uma visão dentro do serviço social. Então me apropriava mais ainda daquele curso, naquele segmento. E isso foi me fortalecendo, né? O olhar. Quando eu me formei, um pouco antes, a professora faz uma fala que eu me recordo, você tem que se aproximar dos movimentos que está dentro do bairro. Vocês têm que se aproximar. E aquilo veio para mim. E aí, cara, eu recebi debaixo da porta de casa, um comunicado que estava tendo uma reunião de plano de bairro, lá no Galpão. Eu nunca tinha ido no Galpão. Olha só, nunca tinha ido no Galpão. Aí eu fui pro Galpão. Isso depois de formado já? Isso já depois, faltando um ano para formar. Faltando um ano para formar. Aí eu cheguei no Galpão, participei da reunião. Quando cheguei na reunião lá do plano de bairro, o pessoal estava nesse projeto, de formar esse projeto plano de bairro. E eu encontro com as pessoas que já me conheciam, me receberam muito bem, né? Isso me agradou muito, me deixou bem tranquilo.
E aí comecei a participar das reuniões do plano de bairro, né? E aquilo me apropriando daquele espaço, aquelas conversas, tudo mais. E eu acho que justamente nessas reuniões foi o estupim mesmo para mim me interagir mais, me aproximar mais, entender mais a comunidade. E isso foi tomando uma força, ao ponto, resumindo, mas sintetizando um pouquinho, da gente chegar um dia a participar desse concurso, que era um hackathon dentro do galpão, né? Que aí eu tive essa ideia de fazer com que eu tinha participado na Unifesp de uma exposição, né? De uma exposição onde as pessoas tratavam da memória, né? Eu achei muito legal aquilo, até hoje eu tenho vontade de fazer, cara. Era o quadro, né? A foto, a pessoa colocava o fone, a foto aparecia e ali narrava a história. Né? Falei, pô, meu, muito legal. Falei, caramba, eu queria trazer isso aqui pra cá, né? Pro galpão, porque o pessoal, muita gente vem pro galpão, fazer visita no galpão e não sabe a história do território, né? Aí eu falei, pô, André Lícia, será que tem como a gente fazer isso? Ah, vai ter aí um concurso do hackathon, não sei o quê. Apresenta esse projeto lá pro hackathon. Aí eu falei, beleza, então eu vou participar. Aí não deu outra. Aí só que tem que, agora é o seguinte, aí, na hora que eu estava lá nesse hackathon, tem que ter um negócio envolvido com tecnologia. Aí o que a gente bolou? Que a história estaria sendo contada através do QR Code. Então a pessoa chegaria aqui, a parte da tecnologia, a pessoa chegaria com o celular, colocava o celular no QR Code, aí ele ia aparecer lá, a Capelinha de São Miguel, ou no ar, né, o nu aqui, ou então, entendeu? E narrava a história, entendeu? Seria tipo a pessoa, ela vai estar, colocou o QR Code, já aparece lá a historinha, narrando a história, falando a história. Então aí a gente participou, ganhou esse concurso, ficamos ali entre os 3, né? Veio a premiação, né? do hackathon, e aí a gente, logo em seguida que a gente começou esse projeto, aparece a Covid, entendeu? E aí a gente falou, e agora, cara? Vamos fazer então essa página no Facebook, né? E vamos interagir com as pessoas pela rede, que é que todo mundo está fazendo. Já estava o projeto ali na mão, para poder... Né? E aí a gente deixou o QR Code de lado, né? E vamos fazer o trabalho com a rede, com o Facebook. E aí vamos entrevistar as pessoas, vamos postar foto, vamos não sei o quê. E aí foi justamente o Circuito de Memória, essa página, que foi me dando essa vontade de fazer mais esse olhar de aproximação, né? De fortalecer mais esse olhar. E com isso, aí chegou uma ocasião que eu fui fazer uma entrevista, não faz muito tempo. Aí eu fui fazer uma entrevista com o pessoal lá do UBS, né? E aí eu faço, é meio crítico, né, a situação, porque é negócio de médico, aquela conversa toda. E aí o pessoal, que nós somos em 4 pessoas dentro do Circuito de Memória, aí a pessoa falou assim, ó, Anselmo, ó, cara, não é legal porque você está colocando o nome do Circuito de Memória e o pessoal tá não sei o quê, né, e nessas entrevistas acaba complicando um pouco o nome, porque, né, do Circuito de Memória, né, porque aí eu falei, então beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um projeto que chama Do Lado de Baixo do Trem, né? Essa área da comunicação é minha, a responsabilidade é minha, né? Todas as entrevistas que eu fizer, tudo que eu falar, o projeto é do lado de baixo do trem, né? E eu posto isso compartilhando, que tem todo a ver também do fortalecimento na página do Circuito de Memória, como eu posto em outros grupos também, né? E aí foi onde realmente, tipo, eu comecei a fazer essa fala com as pessoas, trazendo a importância das pessoas como protagonista, dando para ela a importância de como dar valor, o afeto, o pertencimento ao território, né? Potencializar essas pessoas, né? Fazer com que ela se sinta importante, né? O valor que ela tem dentro do território. Mostra o seguinte, o melhor lugar que você mora é o lugar que você vive. Então vamos zelar, vamos cuidar do meio ambiente, vamos trazer as coisas mais limpas, vamos fazer com que a gente faça isso, né? Tem tanto potencial aqui, tem tantos músicos que você está fazendo esse trabalho maravilhoso. Inclusive eu já dou aqui os parabéns para vocês, que eu tive a felicidade de ver aqui no Sarau, né? Que está próximo de vocês. Que sarau maravilhoso, né? Eu quero vir mais vezes, né? Então você tem agosto, já eu quero vir, gente. Nós vem pra cá. Quero. Não, eu dei uma palhinha no começo. Eu acompanhei, a gente passou o som, né? Sim. Mas depois eu esperei. Cadê o Anselmo pra fazer um som? Então, mas eu acompanhei bem, né? Acompanhei foi o Hermes, tudo, fiquei até o final.
E foi legal, mas aí é o seguinte, é muita gente, né, cara? E um dia, eu sei como que essa parada rola, mas eu tava satisfeito, entendeu? Que já tinha feito meu É que sonho. nesse dia foi especial por conta do aniversário do Hermes, É mas verdade. normalmente rola mais música mesmo. Então, Legal. é Mas que- foi muito legal. Eu dei sorte, né, de estar aí presenciando aí o aniversário Foi do bem Hermes, legal. né, cara? É. E também conheci o lado do Hermes que eu não conhecia esse lado espiritual, cara, que eu fiquei muito, muito assim feliz, né? Porque eu vi assim, pô, uma energia bem positiva, né, cara, assim, de paz, ele dizendo sobre a questão da que a igreja é a comunidade, né, cara, que isso pra mim foi uma fala muito importante no olhar de olhar pra pessoa e entender que a gente tem que ter esse respeito, né, cara, pela questão laica, né, que nós vivemos um país laico e que a gente tem que entender isso, né, cara. Sim, sim. E ele vendo, né, o projeto todo ali vivo, né? As crianças tocando, dançando. Nossa, dançando, cara. Não, o programa de vocês são maravilhosos, cara. Um presentão pra ele, né?